Fala, Fera SESI, estamos aqui para mais um aulão, agora na área de História. Sou o professor Alisson Bezerra, da área de Ciências Humanas, aqui do SESI, e espero que você curta cada momento desse aulão, porque a gente vai trabalhar com dicas aqui super importantes, que vão te ajudar a entender melhor um tema que pode estar na tua prova do SSA e até mesmo na prova do Enem, tá? Para quem também está se preparando aí para o Enem, que é o tema Reforma Protestante. Então vamos trabalhar esse tema hoje aqui com dicas, muito mais para te alertar em relação a algo que de repente você esqueceu, né? Que ficou aí de repente na memória esquecido. Então vamos tentar focar nesse que é um assunto também bem importante. Vamos então ver um gráfico que praticamente vai te dar, né, toda uma evolução desse movimento, né, do movimento protestante. Primeira coisa, vamos pensar um pouquinho no contexto anterior. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais importante que a gente tinha no sentido político, no sentido econômico, no sentido cultural. E, evidentemente, por ter todo esse poder construído desde a queda do Império Romano até meados ali do século XV, a Igreja ela acabou, vamos dizer assim, se misturando com práticas políticas que eram, no mínimo, corruptas. E diante desse cenário, né, a gente vai ter o questionamento de algumas lideranças dentro da própria igreja que passam a observar esse comportamento errado e a tentar, vamos dizer, levar a igreja novamente ao caminho que deveria seguir, desde o seu princípio, enquanto era ainda igreja primitiva. Assim é que a gente chega ao contexto aí dos chamados pré-reformadores, tá? Ou seja, a gente normalmente quando fala muito de reforma protestante, a gente fala muito de Lutero, né? Lutero não caiu de paraquedas como sendo realmente um super-herói que foi sozinho promover esse movimento. Na verdade, antes disso, nós temos os chamados pré-reformadores. Por exemplo, John Wycliffe, né, é um dos casos do Reino Unido. A gente tem o John Hus, é outro caso importante da República Tcheca. Nós temos o Pedro Valdo, que é também outro grande questionador do comportamento da igreja no contexto francês. Dentre o século XIV e século XV, esses personagens acabaram então levantando as primeiras teses contra o comportamento da igreja, das autoridades das igrejas, da igreja católica no caso, né? A gente está falando desde o nível de papa, de arcebispos, de bispos, e assim então começaram a de alguma maneira incomodar essas autoridades. Já no momento dos pré-reformadores, a gente já tem a reação da igreja, né, de perseguição, de enfrentamento a esses que eram ditos como aqueles que praticavam heresias, que estavam tentando ensinar algo que era contrário ao que a igreja estava determinando. Lembrem que, nesse momento, a gente tem uma população que é leiga, especificamente no conteúdo bíblico, porque a Bíblia era ainda lida, né, e pregada em latim. Então as pessoas elas não tinham esse acesso à informação de fato. E então é aí que começam então a surgir os tradutores da Bíblia. É o caso do John Wycliffe. Por exemplo, ele faz a tradução já para o inglês. Tá? Então é um primeiro momento de acesso ao conhecimento que vai provocando então questionamentos em relação à autoridade da igreja. Assim então é que entra o caso do Martinho Lutero, que é de fato o grande nome da Reforma Protestante. Tá? Lembrem, Martinho Lutero ele é um monge agostiniano, alguém que vinha de uma tradição que já era de aprofundamento mesmo bíblico, e assim que ele tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Novo Testamento, que nem todas as autoridades religiosas conheciam, é ali o momento em que ele desperta para as práticas que a igreja então estava fazendo, que eram completamente distantes daquilo que ele via no Novo Testamento. É naquele momento então que ele passa a levantar os seus primeiros questionamentos, especialmente quando ele faz sua viagem lá para Roma. E ele vê, né, a igreja envolvida em diversas situações de promiscuidade, de corrupção, de cobrança, por exemplo, de indulgências para o perdão de pecados. E assim aquilo realmente mexe profundamente com ele, ao ponto então de, depois de ele voltar dessa viagem, e especialmente ter um contato com um texto em que ele vai entender com maior profundidade que o mais importante não eram as obras, não era aquilo que você fazia para alcançar a salvação, mas principalmente a fé.
E assim ele passou a se incomodar com esse texto, não é? Onde se dizia que pela fé é que se deve viver, então pela fé viverás. Ele então passou agora a construir sistematicamente uma variedade de argumentos que nós vamos chamar de 95 teses de Lutero. Lutero então construindo esse documento, né, com diversas críticas à autoridade papal, à venda de indulgências, à prática de comércio com elementos religiosos, né, que a gente chama de simonia. Ele passa então a colocar várias críticas lá na porta, né, da igreja de Wittenberg, e a partir daquele momento a gente tem a informação sendo divulgada em toda a Alemanha, não é? Porque já tinha a questão da imprensa, e isso ajudou a divulgar as críticas de Lutero. E aí, a partir desse momento, então, o movimento, né, luterano começa a ganhar força. Esse momento que a gente está falando, né, é especificamente no contexto alemão. Lutero, evidentemente, para chegar a esse ponto, ele teve que ter muita coragem. E ele passou a enfrentar da Igreja Católica também uma reação bastante forte, ao ponto de convocá-lo, né, para um tribunal, onde ele passaria a ter que negar tudo aquilo que ele construiu enquanto crítica. Todos os seus livros, inclusive comentários bíblicos que ele vinha fazendo. Lutero, então, fica encurralado, mas ele conta com o apoio de príncipes, inclusive da região, tá, que passam a abrigá-lo no momento de perseguição, e é ali que ele trabalha bastante na tradução da Bíblia, por exemplo, para o alemão, nos diversos comentários de aprofundamento das suas teses. Passado esse momento mais turbulento de perseguição, a pregação de Lutero vai se espalhar não só pela Alemanha, mas também para toda a Europa. A gente vai ter uma influência luterana em diversos outros movimentos. Assim, então, por isso está aí a importância de Lutero, por ter sido aquele que conseguiu atingir um nível mais alto de crítica, mesmo diante dos que vieram antes dele, né, dos pré-reformadores, porque o impacto da mensagem dele acabou chegando a vários outros locais. E aí a gente segue, por exemplo, entendendo aqui a reforma, por exemplo, calvinista. É já um reflexo da reforma luterana, tá? Calvino já surge no contexto francês, onde a mensagem, né, do próprio Lutero já tinha chegado. A gente tem, por exemplo, outro nome lá, o chamado Zwingli, onde ele já vinha com essa herança luterana tentando abrir espaço para a crítica também no contexto francês, e é ali, um pouco depois, que a gente tem Calvino estabelecendo a sua doutrina, né? Calvino, ele traz uma novidade em relação a Lutero. A forma de interpretar, por exemplo, o contexto bíblico em relação à salvação é diferente. Lembrem que Lutero é o cara que desenvolve a linha da predestinação, né? Isso é de uma inspiração, inclusive, já medieval, né? Se a gente for ver, por exemplo, o pensamento até do Santo Agostinho, tem essa herança ligado à questão da predestinação, e ele apenas aprofunda, sistematiza isso em 5 pontos que ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. A grande questão de Calvino é que ele caiu nas graças da classe burguesa. E por quê? Porque a sua pregação, de alguma maneira, não condenava, por exemplo, a prática do lucro, a prática, por exemplo, da usura, que é a ideia de você pegar e emprestar dinheiro a juros. Então, de alguma maneira, a burguesia encontrou no calvinismo uma linha doutrinária que permitia uma maior liberdade, especialmente valorizando o trabalho. O trabalho era a fonte que, inclusive, traria o sustento e, inclusive, também o lucro, sem nenhum problema ou tipo de olhar de condenação, de heresia. Nesse sentido, então, o calvinismo acabou sendo abraçado por diversos aspectos burgueses aí, e também em vários outros países, se disseminando aí, não só na França, onde sofreu muita perseguição, depois se espalhando para a Suíça. A gente tem o calvinismo chegando na Inglaterra através do puritanismo, a gente tem na Escócia através do presbiterianismo, tá? E os Países Baixos, ou seja, o calvinismo ganhou uma extensão muito rápida graças a essa, vamos dizer, visão mais aberta ao capitalismo burguês que estava naquele momento buscando uma doutrina que fosse mais apropriada para o seu tipo de pensamento. Assim, então, além da doutrina luterana, nós temos também a doutrina calvinista, que passa a se difundir aí por toda a Europa. A partir desse momento, a gente tem também
Na Inglaterra, um movimento também reformado. Só que na Inglaterra é um pouquinho diferente. Tá? Na Inglaterra a gente tem, na verdade, um grande interesse pessoal por parte do Henrique VIII, que era o rei, né, da Inglaterra no momento, que a gente está tratando aqui, especialmente do século XVI, e sendo membro da família, né, dos chamados Tudor, uma dinastia super importante, que tem no contexto que a gente está falando agora, o Henrique VIII, ele tinha um desejo que era de se separar da sua esposa, a Catarina de Aragão. Porém, quando ele pede isso ao Papa, ele tem uma rejeição do pedido. E diante dessa rejeição, né, onde ele queria se separar para casar com a Ana Bolena, né, inclusive ele queria ter um herdeiro, um filho homem, e acabou que ele não conseguia ter isso com a sua esposa, ele resolve, para, vamos dizer, resolver esse problema pessoal mesmo, partir para uma atitude que é criar uma igreja nacional da Inglaterra, onde ele não precisaria dar satisfação nenhuma ao Papa. Assim ele resolvia dois problemas. Quais eram os dois problemas? O primeiro, o divórcio. Ele simplesmente poderia se separar, sendo ele, inclusive, a autoridade maior dessa igreja, e ao mesmo tempo deixaria de pagar impostos à igreja romana, onde esses impostos passariam a estar concentrados na própria Inglaterra. Assim, então, surge a igreja anglicana, tá? Uma igreja nacional inglesa, em que atende aos desejos pessoais do próprio rei Henrique VIII e ainda mais da maior autonomia econômica, até porque não se pagava mais nenhum imposto, nem dízimo à igreja romana. Nesse cenário, então, Henrique VIII, ele apenas adapta, não é muito o aspecto doutrinário que é transformado, mas muito mais o cenário político mesmo. Tá? Tanto é que as características de uma igreja anglicana original se assemelham muito àquilo que é da igreja católica. Tá? Bom, evidentemente que a igreja católica ela também vai reagir de maneira muito firme a todos esses movimentos que estão surgindo, né, como movimentos reformados. E aí a gente tem a chamada reação que é conhecido como a Contra-Reforma Católica. Tá? Essa Contra-Reforma ela vai ser muito determinada por um evento chamado Concílio de Trento. Tá? Esse evento super importante vai determinar quais as ações estratégicas que a Igreja Católica deveria tomar para não perder força diante do crescimento do protestantismo. Nesse momento aí a gente vai ter algumas medidas importantes. Por exemplo, vai se adotar o Tribunal do Santo Ofício para principalmente julgar as heresias, né, que estavam sendo, na visão dos católicos, disseminadas pelos protestantes. Então muita gente vai parar na fogueira, né, vai morrer realmente queimado no Tribunal do Santo Ofício. Tá? Um outro elemento importante também de censura é o Index, tá? Que na verdade é uma lista de livros proibidos, né? Um índice de livros proibidos, em que a igreja então passava a queimar, né? Tirar totalmente de cena aquilo que era considerado perigoso, seja no caráter religioso ou até mesmo científico. Tá? Esse é um outro elemento também de censura e de perseguição. Outras práticas, como por exemplo a sustentação do celibato, não é? De, por exemplo, os padres não poderem casar, são sustentadas aí, não é? Porque estavam sendo questionadas pelos reformadores, além da criação da ordem dos jesuítas, né? A chamada Companhia de Jesus, que deveria cuidar da expansão da fé católica no Novo Mundo, especialmente aqui na América. E assim, de fato, a igreja começou a atuar fortemente, especialmente quando a gente pensa o caso de Portugal e da Espanha, que eram as coroas católicas mais vibrantes. E isso, evidentemente, passou também, por exemplo, aqui para o Brasil, né, e para toda a extensão colonial desses países. Assim, então, a reforma protestante ela faz parte de um grande cenário de mudanças provocado pela própria burguesia, tá, gente? Então, lembrem que a burguesia, para poder chegar ao poder, ela transformou a arte com o Renascimento, ela transformou a política, né? Estabelecendo aí uma crítica ao absolutismo, ela traz no lado econômico a ideia de substituição do mercantilismo, né, em nome de uma proposta liberal. Ela vai então na religião e adota uma linha, por exemplo, protestante, para poder inverter completamente os valores que eram medievais, onde lá ela não tinha nenhum tipo de poder e prestígio. Então a sociedade moderna é fundada nesses novos valores em que a burguesia está na liderança de todos eles.
E a Reforma Protestante é apenas um produto desse mesmo cenário. Ok? Então aí a gente percebe que a Reforma também teve um impacto muito grande no cenário moderno e que é importante a gente estar ligado, porque pode estar lá, né, numa questão lá de SSA, né, de repente cai lá e você vai estar agora antenado, porque você lembrou daquilo que era mais importante em relação a esse contexto. Então, diante disso, vamos resolver aqui duas questões para poder então a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para a resolução de uma das questões. Vocês estão vendo aí uma questão, inclusive, que foi abordada no contexto do Enem, tá? Essa questão vai tratar sobre uma das figuras bem importantes do cenário moderno, especialmente dentro do lado científico, que eu comentei com vocês, né? A perseguição também se valeu para o lado da ciência, e ela traz assim: assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Então, aí vocês estão vendo na autoria ali, né, o Galileu Galilei, né? Vamos direto lá para o enunciado para ver o que está se pedindo. O texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal de Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé. Problemática cara no século XVII. A declaração, então, de Galileu defende o quê? Lembrem que essa discussão entre ciência e fé vai ser um dos grandes focos da disputa, né? Exatamente, que a Igreja Católica vai se impor para, de alguma maneira, combater esse avanço da ciência. Tá? Então vamos ver as alternativas que nós temos aí para então você gabaritar aí diante daquilo que a gente já viu aqui, tá? Bom, você quiser, você dá uma pausazinha aí, dá uma lida então nas alternativas e aí então você marca a sua alternativa, que eu vou te explicar agora qual seria então a alternativa correta. Vamos ver aqui, né? A Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. Evidentemente que não, não é? A ideia da ciência não é trabalhar na perspectiva bíblica como sendo seu guia, ok? Então, essa está fora. Significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na Bíblia constitui uma referência primeira. É a mesma ideia da letra A, de alguma maneira, segue a mesma tendência, portanto, não pode ser. Bom, as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da igreja. Essa poderia ter uma certa polêmica, mas evidentemente que aí o foco de Galileu nunca será atribuir a algo que é bíblico um valor maior do que aquilo que é científico, tá? Vamos lá. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque desse modo não será desviada a verdade natural. Evidentemente que a gente está falando aqui, mais uma vez, de um elemento que categoriza a Bíblia como sendo mais importante, tá? Uma interpretação literal, não é? A Bíblia tem muita simbologia, inclusive é assim que deve ser vista também. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Analisando, evidentemente, a visão mais equilibrada, essa seria, então, a nossa alternativa, né? Então, essa daí seria a nossa alternativa, porque é exatamente essa ideia de que precisamos ir além daquilo que está literal na Bíblia. É a visão de Galileu, onde ele quer exatamente atingir um sentido mais amplo dela. Então, essa seria a alternativa C marcada por vocês. Espero que vocês tenham acertado aí, né? Então, vamos para a última questão, tá? Que a gente tem aí preparada. Essa vai ser bem rapidinho aqui, só para deixar gabaritado aí para vocês. Vocês podem dar uma pausa e depois responder, tá? Essa fala sobre o calvinismo. Vocês dão uma lida aí no contexto. E ele lá no final já diz: esse código de conduta fundamentava-se no princípio doutrinário que pregava o quê? Basta a gente lembrar do calvinismo. Vamos direto para as alternativas, para a gente ver, baseado naquilo que a gente estudou aqui hoje. Pensando já nas alternativas, eu sei que você já deu aquela pausa aí, né, para poder responder, tá? Eu já vou direto para a sentença que é a correta. Dá uma olhada na letra B, B de bola, onde você tem aí a predestinação à salvação. Lembrem-se que é essa linha doutrinária de Calvino, onde ele prega a ideia de que Deus é quem escolhe a quem ele vai salvar.
Né? Enquanto que Lutero ainda tinha muito a ideia voltada para também o livre-arbítrio, da escolha humana, Calvino já se tratava diretamente aí da visão da predestinação, baseado nos seus 5 pontos calvinistas. Tá? Então essa daí traz diretamente aquela qual é a visão de Calvino. A ideia de que alguns já nascem escolhidos por Deus para serem salvos, estado impossível de ser modificado, passível apenas de ser reconhecido pelos sinais presentes na vida dos eleitos. Ok? Então essa é a alternativa a ser marcada aí. Espero que tenha acertado também essa aí, falando sobre o calvinismo. Bom, gente, a gente está chegando ao final, né, do nosso tempo aqui, mas eu espero que você tenha aproveitado ao máximo cada uma das lembranças e recordações que a gente trouxe aqui sobre esse assunto. E eu fico aqui, me despeço, desejando a vocês uma excelente prova, que vocês possam fazer lá, tanto no SSA ou no Enem, né, e sucesso total. Então contem sempre comigo, qualquer coisa pode mandar aí para o meu contato, o e-mail, e a gente vai se comunicando, tá bem? Foi um prazer, até a próxima. Valeu!